Estamos chegando para o nosso comentário dominical, depois de uma semana conturbada em Brasília. É preciso que a imprensa brasileira deixe mais o trivial, os comentários baixos e elevem mais o jornalismo, porque jornalismo é coisa séria, fazendo perguntas impactantes que deixem as pessoas que têm dívidas para com o país, para com a pátria, para com a sociedade, encarcerada na mentira. E eu vou fazer uma pergunta que vai incomodar. E antes de fazer a pergunta, eu vou fazer uma colocação aqui política, que não pensem que aquela visita do ministro do Palácio do Presidente da República ao presidente Fux, um general de 4 estrelas, foi uma visita simples. Não foi. Quando o ministro-chefe do Gabinete Institucional da Presidência da República se desloca do Palácio do Planalto para ir lá no Judiciário, ele foi ter uma conversa e, consequentemente, ser porta-voz do Presidente da República. As coisas não podem continuar em nossa democracia como nós acompanhamos semanalmente. O Judiciário quer governar o Brasil, não é? O Judiciário quer condenar a tudo e a todos, quer amedrontar e a todos. Não! O Judiciário não é para isso. O Judiciário é para fazer justiça, somente isso. Dar a César o que é de César. Botar na cadeia quem deve estar na cadeia. Condenar quem deve ser condenado. Agora, o que não pode no Brasil é o Judiciário se deixar negligenciar tanto que causa irritação na sociedade de um país de regime democrático que nós, brasileiros, que pagamos impostos, que é quem garantimos o salário e a mordomia dos políticos e dos ministros da alta corte de justiça do país. Então, essa visita causou preocupação. Eu tenho conversado com colegas jornalistas, não jornalistas, ou pseudo-jornalistas, que porque tem um blog, porque tem alguma coisa, pensa que é jornalista. Jornalista tem que ser clássico. Jornalista tem que criticar com altivez, com responsabilidade. Porque quando a crítica é séria, construtiva, competente, até o próprio judiciário acata. Porque sabe que a crítica é bem fundamentada. E eu vou fazer uma pergunta agora aqui que o judiciário brasileiro não vai ter resposta. Isso é que é jornalismo. Atentem bem para o que eu vou perguntar. Por que o marginal Adélio nunca foi julgado? Não vai ser julgado? Já estamos começando uma outra campanha. O general Heleno, esta semana, vocês vão ver aí no portal Jogo Aberto, o grito nos corredores do Palácio do Planalto que ele dá, indignado pela advertência da segurança do presidente, do risco que ele está correndo dentro do palácio residencial, onde ele mora. Não é no Alvorada, no palácio da residência do governador, nos arredores de sua residência, até contra uma filha menor que ele tem. A preocupação foi redobrada, porque uma voz do além, é evidente, que alertou a segurança do presidente da República. Mas eu vou continuar com a pergunta de quem faz jornalismo sério,
quem protege tanto esse Adélio que ele não vai a julgamento pelo bárbaro crime que ele cometeu de tentar assassinar um candidato a presidente da República. E se aquele guarda que fazia segurança, aquele soldado, não tinha soqueado a mão dele, aí ele foi orientado para esfaquear o presidente no coração. Aí o guarda bateu com a mão, veja o filme, o guarda que fazia segurança, quando viu, bateu na mão da faca e a faca desceu em direção e penetrou no fígado. Tamanho foi a força que aquele soldado, ou guarda municipal, sei lá, que fazia segurança no meio da população do presidente, foi quem salvou a vida do candidato Bolsonaro. Mas Bolsonaro se elegeu presidente. Já está no seu último ano de governo. E por que o judiciário, que é tão altivo, tão duro, tão radical como vem sendo o ministro Moraes, que deem uma explicação à sociedade brasileira, a nós brasileiros que pagamos a mordomia de todos eles? Por que esse Adélio nunca foi julgado? Será que ele não vai ser julgado? Ou porque ele tem que voltar para a missão idêntica à de Celso Daniel, lá em São Paulo, do Chiquinho do PT? Esses foram assassinados. Mas o presidente Bolsonaro, um guarda da polícia, um soldado de polícia, o salvou. Preste atenção naquele filme. A faca era no coração do presidente, era para ser fatal. Mas o murro do soldado desviou do segurança, do militar que estava de segurança, e a faca penetrou no fígado. Tudo bem. Nos Estados Unidos da América, ele já teria sido ou eliminado na cadeira elétrica, ou na injeção letal, ou estaria na penitenciária de Guantánamo. Vocês já ouviram falar nessa penitenciária? Penitenciária de Guantánamo? Eu não vou dizer o que é não, vão atrás, estudem, procurem saber o que é. Penitenciária de Guantánamo. Quem vai para lá não vai sair não. Só sai de lá se tiver ordem judicial para tirá-lo de lá. Lá é a penitenciária dos terroristas perigosos, dos terroristas que fizeram a destruição das 2 torres americanas. Lembram? Do maior desastre aéreo dentro de Nova York. Uma loucura aquilo. Então, gente, o comentário de hoje é para dizer que Brasília vive momentos de instabilidade política, um Congresso acovardado que não assume as suas posições, um Senado que não tem coragem de exercer o seu papel diante do Judiciário, porque quando o Poder Judiciário comete excessos, é hora de ter alguém que esteja acima dele para fazer justiça. Porque nós queremos uma justiça equânime, que faça justiça com seriedade. Quem é que não quer ver a justiça do seu país fazendo justiça em toda plenitude, cumprindo as leis, cumprindo a Constituição Federal, que é a obrigação e o papel dela, em especial, o Supremo Tribunal Federal? Eu fiz esse comentário de hoje porque eu fui analisar por que esse Adélio nunca vai a julgamento. É uma coisa que deixa o caboclo diz assim, eu estou com a mente cafifada, é assim que o caboclo diz. Por que ele não vai a julgamento? Não, o Adélio não pode ser julgado, o Adélio é o nosso homem, né? O Adélio é o nosso mensageiro. Tem outra campanha aí. Será que vão soltar o Adélio na época das eleições? Vai, meu filho, agora faz direito, termina direito, fez mal feito. Só falta isso.
Mas é isso que jornalistas sérios comentam entre si quando eu converso com meus colegas. Eu sou um jornalista de 76 anos. Eu tenho mais de 55 anos de profissão. Eu não sei fazer jornalismo de quinta coluna, moleque. Jornalista, como esses blogueiros aí que gritam, eles criam um blog, aí ficam gritando, ofendendo as pessoas, mal educados, falam mal, sem cultura, gritam, agridem. Isso não é jornalismo. Jornalismo é para construir e não para destruir. Jornalismo, quando é sério, ele põe o judiciário na parede e espera que ele responda. Porque o jornalismo é sério e o jornalista sério não debocha com a autoridade judiciária. Não. A autoridade judiciária é para ser respeitada. Ô, gente, infeliz da sociedade, infeliz do povo que não tem um poder judiciário para lhe defender dos bandidos, das injustiças dos políticos, dos crimes que cometem contra servidores públicos, contra cidadãos, contra a família. O nosso escudo é o judiciário. Eu sou louco pelo judiciário. Agora, se dentro do judiciário tem alguém discrepando, saindo do trilho, aí é a hora da imprensa séria botar o dedo e dizer alto lá. O povo não pode sofrer isso, não, porque o povo é que sustenta o senhor, dá a mordomia do senhor, o salário do senhor. Então, cumpra com as suas obrigações constitucionais. Existem excessos dentro do Supremo Tribunal Federal, mas eu respeito tanto o Supremo Tribunal Federal e sempre digo que o único ministro que tem postura de ministro do Supremo é o presidente Fux. O presidente Fux, você já viu o presidente Fux emparedar o presidente da República em alguma coisa? Mas todos os outros dão 7 dias, 10 dias. O presidente tem até 10 dias para responder isso. O presidente tem até 5 dias para responder isso. Se eu fosse o presidente da República, eu não respondia coisa nenhuma. E mandava o general de novo lá, chega, parem porque está ficando ridículo. Não se empareda um presidente da República? Vocês nunca ouviram isso da Suprema Corte dos Estados Unidos emparedando um presidente da República? Da Suprema Corte da Alemanha emparedando o primeiro-ministro da Alemanha, da Inglaterra, o primeiro-ministro da Inglaterra? O que é isso? Essa não é a missão do judiciário. A missão do judiciário é fazer cumprir as leis. E quando em país de regime democrático, a sua Constituição Federal. E nada mais do que isso. Tergiversar, sair de cima do trilho da lei. Se o Senado fosse mais altivo, os caçariam, ou o caçaria. Por quê? Porque o Senado é o poder que representa o povo e é o único poder que pode caçar um ministro do Supremo. Nem o presidente da República pode, mas o Senado pode. E se algum ministro sai do trilho jurídico, está na hora do Senado entrar em ação. É o papel dele. O regime de democracia. Em regime de democracia, quem é o poder? Não é o STF, não é o Senado, não é o povo. Em regime de democracia, quem é poder maior é o povo. Quem é que representa o povo? O Congresso Nacional. Quem é que caça ministro do Supremo? O Senado da República. Por quê? Porque o Senado é a casa acima da Câmara Federal, que representa a magnitude que está à altura para caçar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Olha o nosso comentário de hoje. Que me desculpem, eu não cito ninguém, eu respeito muitos ministros do Supremo Tribunal Federal, a postura de muitos, mas eu vou dar um exemplo. Se guiem pelo colega de vocês, togado. Ele vem da toga. Ele foi juiz, ele foi desembargador,
ele foi ministro do STJ e chegou no Supremo Tribunal Federal, no STF. Por isso que eu acho, gente, entendo que como jornalista maduro, eu entendo, se eu fosse deputado federal ou senador, eu apresentaria uma emenda à Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal passa a ser o topo da magistratura. Para lá, somente irão juízes de quarta entrância, desembargadores federais e estaduais, ministros do Tribunal, do Tribunal Superior, do STJ, Tribunal Superior de Justiça, para chegar no Supremo Tribunal Federal. Aí sim, nós teríamos uma corte no modelo daquele ministro do Tribunal Federal da Alemanha que chegou no Galeão e o jornalista tentou entrevistá-lo 3 vezes. E ele disse, não insista, eu não posso dar entrevista. O que eu vou dizer aos meus pares, aos meus colegas, quando voltar para a Alemanha, que eu dei uma entrevista ao desembarcar aqui no Brasil? Se fosse um brasileiro, dava entrevista e quando vai para fora, mete o pau no governo, mete o pau no país, como 2 recentemente fizeram lá fora. 2 ministros do Supremo, eu não vou citar os nomes não, em respeito à corte, não é nem a eles, que eles não merecem o meu respeito, quem merece é a Corte Suprema. Foram bater no Brasil, na política do Brasil, 2 ministros do Supremo. O que é isso, gente? O que é isso, gente? Por isso que eu acho que jornalismo tem que ser sério, altivo, com responsabilidade, para que se tenha a dignidade de se criticar até um ministro do Supremo quando ele estiver errado. E jornalista que tem caráter retilíneo, formação do lar, formação profissional, com ética e retidão, não vai ter medo de criticar ministro que age errado aqui dentro ou lá fora do país. Estão exorbitando, estão saindo do trilho. E aquele general não foi visitar o presidente Fux para convidá-lo para tomar um drink, não. Ele foi comunicar algo muito sério, muito importante para o bem da democracia, para o bem da estabilidade da democracia do nosso país. É o nosso comentário de hoje e prometemos voltar no próximo domingo, assim, fazendo jornalismo sério, sem medo de falar a verdade, com responsabilidade e altivez, sem debochar a justiça. A justiça nossa tem que ser respeitada, não se pode debochar e desrespeitar o Supremo Tribunal Federal, mas se pode, com dignidade, mostrar quem está errando dentro do Supremo Tribunal Federal. Tchau e até o próximo domingo. Inclusive com a recomendação de que toda vez que fosse sair de casa, fizesse um vasculhamento no entorno da casa dele e jamais saísse de casa com hora marcada. Então, o comparecimento ao debate, que muita gente está vinculando ao medo dele sair ou de debater com o Haddad, não se trata disso. Ele está realmente ameaçado. E não é um mero tiro de sniper. É um atentado terrorista, onde tem uma organização criminosa, que eu não vou citar o nome por motivos óbvios, envolvida. Isso comprovado por mensagens, por